Olá pessoal, boa noite. Que bom estar junto com vocês aqui mais uma vez para apresentar uma pessoa querida, minha amiga, professora Eliane, com um tema bastante interessante. Tenho certeza que vai agradar todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rosária, coordenadora do grupo do simpósio, que era o simpósio, agora são palestras que a gente oferece de 15 em 15 dias. Estamos preparando a nossa live ainda, estamos adaptando um aplicativo para dividir a tela, né? E assim que conseguirmos, eu aviso e a gente vai fazer uma live sobre um assunto que todo mundo pede, que é psicopedagogia, tá? Um beijo a todos, boa palestra, boa noite, vamos lá. Olá, eu sou Carla Fernanda e faço parte do Conselho Organizador de Palestras sob a coordenação da professora Rosária Castilhos, da Universidade Estácio de Sá. Eu sou pós-graduanda do curso de pós-graduação em Psicopedagogia Clínico e Institucional e hoje estou aqui para convidá-los para participar da palestra com a professora, psicóloga, psicopedagoga, mestra em educação, Eliane Tavieira. E ela vai estar falando sobre a mediação no processo do desenvolvimento infantil. Espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Olá, meu nome é Eliane Tavieira, sou professora, psicóloga, psicopedagoga, mestre em educação. Agradeço a professora Rosária Castilho pela oportunidade de estar participando desse simpósio e hoje nós iremos falar sobre a mediação no processo de desenvolvimento infantil. Bem, começo levantando a seguinte questão: qual a diferença entre cérebro e mente? Bem, o cérebro é geneticamente determinado, é um órgão biológico e a mente vai ser fruto de todas as interações, de todas as aprendizagens, de todas as mediações que nós iremos receber durante o nosso desenvolvimento. Mas para construir essa mente, a gente depende desse órgão biológico do cérebro. Tá? O cérebro é biológico, mas a mente vai ser fruto das interações sociais. E aí eu trago o autor socio-interacionista Vygotsky, que ele percebia isso lá no início do século XX, como a aprendizagem, como essa mediação é importante para o desenvolvimento humano. Então, o homem não está pronto ao nascer, né? A gente vai se desenvolvendo a partir das interações sociais que nós iremos realizar. Então, assim, quanto mais eu aprendo, quanto mais interações significativas eu vou construindo, mais eu vou me desenvolvendo enquanto ser humano. Vygotsky ele também percebeu a importância da linguagem, da língua, como um instrumento psicológico, né? Então, o instrumento psicológico é essa ferramenta que possibilita a interação, né? Eu só estou conseguindo passar o que está aqui no meu pensamento porque a gente tem essa língua em comum. E aí a gente consegue fazer essas trocas. Né? Tem outros instrumentos psicológicos, mas a língua, Vygotsky vê como o mais poderoso instrumento psicológico. Ele falou também sobre a importância dessas mediações sistemáticas, né, do aprendizado escolar. Como é importante a gente realizar mediações significativas para o desenvolvimento do ser humano, porque as mediações acontecem de maneira sistemática, né? A família é o primeiro grande centro de mediação de um ser humano, né? Que também pode acontecer na rua, no clube. Essas mediações são importantes, mas aquela mediação que acontece na escola, no consultório, na clínica, que são mediações planejadas, com uma teoria fundamentando essa prática, elas são essenciais para um desenvolvimento mais efetivo do ser humano. Falamos de Vygotsky sobre a importância que ele dá para a interação social, para a mediação, para promover esse desenvolvimento, mas eu também vou citar Piaget, que apesar de ser maturacionista, de acreditar que primeiro tem que ter esse desenvolvimento biológico para depois acontecer a aprendizagem, nenhum outro teórico me ensinou sobre o desenvolvimento da inteligência humana como Piaget. Então, eu vejo que para realizar uma mediação de qualidade, a gente tem que saber sobre o desenvolvimento cognitivo estudado por Piaget, desde a fase lá sensório-motora até o período das operações formais. Então, assim, quem trabalha em creche
tem que ler muito o período sensório-motor, né? Tem que buscar, pesquisar atividades que podem promover esse desenvolvimento. Essas mediações acontecem na família, né, de maneira sistemática, mas também pode acontecer de maneira sistemática. A gente pode estimular mais, seja na creche e principalmente quando a gente tem alguma criança com alguma deficiência. A gente sabe da importância da estimulação precoce. Então, uma estimulação de qualidade nessa idade é importante para todos, e principalmente para aquela criança que já tem alguma questão biológica comprometida. Eu vou citar o livro Estimulando a Mente do Seu Bebê de 0 a 2 anos, de H. Jacob, editora Madras. Então, quem estiver trabalhando com a educação precoce, com creche, e quiser ideias de mediações significativas, vai encontrar nesse livro. Bem, depois a gente também tem a fase pré-operatória, né, que assim é muito importante para esse início da construção da inteligência da criança. E aí a gente tem que trabalhar na educação infantil com mediações significativas para essa idade. Então, assim, quem trabalha com criança de 2 a 7 anos tem que saber os fundamentos lá da teoria piagetiana para essa fase de desenvolvimento. Então, assim, é importante que a criança classifique a questão da ordenação, a questão da seriação, da inclusão de classe. Então, todos esses conceitos, né, o professor ou o psicopedagogo, o pedagogo, quem estiver fazendo mediações com essa criança tem que ter esse entendimento, porque quando você tem esse entendimento, fica mais fácil você proporcionar atividades. Nós precisamos usar os blocos lógicos, régua de Cruziné, material dourado. Nós precisamos ter uma mediação de qualidade. E já tem muita coisa construída que às vezes a gente não aproveita, né, como mediador. Então, assim, esses materiais, muito material de Montessori, né, Freinet também, ele mostrou a importância do jornal, da aula passeio, tantas coisas concretas que são importantes nessa fase de desenvolvimento. Porque aí depois do pré-operatório a gente vai para o operatório concreto, e Piaget viu a importância que ainda tem para essa criança de 7 a 11, 12 anos de ter contato com o concreto para depois chegar no abstrato. Então, assim, o mediador ele precisa ter esse conhecimento construído sobre o desenvolvimento cognitivo para fazer uma mediação de qualidade. Eu indico o livro A Criança e o Número da Constance Camille, porque vai ajudar muito para o psicopedagogo, professor, realizar mediações significativas baseado no conhecimento na teoria de Piaget para essa fase de desenvolvimento. Então, eu percebo que estudar Piaget é muito importante para nós mediadores. Bem, nós falamos aí de Vygotsky, de Piaget, mas a gente também tem que trazer a questão do conhecimento da neurociência. A neurociência está avançando e para que a gente realize uma mediação de qualidade, a gente tem que entender o que acontece nesse cérebro, porque esse conhecimento vai possibilitar que eu encontre, que eu chegue perceba onde está a dificuldade e que eu traga materiais, exercícios, né, mais significativos para realizar aquela mediação. Então, a gente sabe que o desenvolvimento do sistema nervoso ele não é diferente dos animais inferiores por ser um ser humano. O desenvolvimento do sistema nervoso ele vai se aperfeiçoando. Então, assim, nós, seres humanos, nós temos o cérebro reptiliano, do jacaré no interior do nosso sistema nervoso. Depois a gente tem um sistema límbico, que os gatos, os mamíferos inferiores, eles têm o macaco, o cachorrinho, mas só nós temos o córtex do tamanho que nós temos. Nós temos esse neocórtex que possibilita a gente sonhar, planejar. Nenhum animal tem a capacidade que nós seres humanos temos de planejar o que iremos fazer na próxima semana ou recordar o que fizemos na semana passada. E a neurociência ela já está mostrando como a gente consegue chegar nessa construção do pensamento. Tem um livro do Henrique Del Nero chamado O Sítio da Mente. E esse livro ele mostra
como nós, enquanto educadores, psicopedagogos, pedagogos, professores, o que a gente pode promover de desenvolvimento dentro desse cérebro, né, dentro desse órgão. Então, assim, eu, enquanto mediadora, eu não posso aumentar o número de neurônios do meu aluno ou do meu paciente. Nem posso fazer esse neurônio crescer. Mas eu, enquanto mediadora, eu posso estimular, né, a construção de sinapses. E a mediação vai ser importantíssima para a construção dessas sinapses, dessas redes neuronais, né, nos nossos alunos. Aprender é criar redes. É importante para o mediador estudar sobre os processos de atenção, percepção, memória, funções executivas, estudado pela neurociência, para que a gente consiga realizar uma mediação de maior qualidade, para a gente saber onde está o entrave, onde está a dificuldade, porque às vezes a gente acha que está em algum outro nível, mas aquela criança não está tendo atenção, então a habilidade dela de memória não está muito desenvolvida, e aí primeiro, para que a gente consiga o sucesso naquela aprendizagem, a gente tem que trabalhar essas questões, essas habilidades básicas. Eu indico o livro Neurociência e Educação, do Ramon e da Leonor Guerra, da ArtMed. Bem, falamos de Vygotsky, de Piaget, da neurociência, mas vamos falar também sobre esse processo de mediação, né? E aí, citando Vygotsky, que ele falava sobre a questão da zona de desenvolvimento proximal. Eu, Eliane, acredito que um dos segredos da mediação é agir nessa zona de desenvolvimento proximal, né? Que o Vygotsky explicou, que assim, o desenvolvimento, ele percebe que vai acontecendo através das aprendizagens, mas que a gente tem que ter um potencial e tem um nível real, que é aquele que a gente sabe sem ajuda de ninguém. Mas tem uma fase aí desse desenvolvimento que eu já tenho potencial, mas eu não consigo fazer sem ajuda, e eu preciso de uma ajuda de alguém mais capaz, que pode ser um amigo, pode ser, né, um colega de classe e também o professor, o psicopedagogo, o pedagogo. Então, assim, a gente tem que entender onde está essa dificuldade e ir proporcionando exercícios que estejam nesse nível para a criança entender. Porque acertar dá prazer. Se a gente colocar alguma coisa, algum exercício, alguma tarefa muito difícil e essa criança ela vai ficar frustrada de não acertar e de repente ela não vai ter essa motivação para querer realizar essa tarefa, né? E essa motivação já foi estudada pela neurociência, né? A gente tem lá dentro no interior lá do nosso sistema nervoso, a gente tem uma área chamada mesencéfalo que produz dopamina, né? E quando a gente acerta algum exercício, esse mesencéfalo libera dopamina para o núcleo accumbens. E aí dá aquela sensação de prazer. E esse núcleo accumbens, ele se comunica, né? Há uma comunicação aí, e o neocórtex, ele avisa o que deu prazer. Qual foi a atividade que deu prazer, né? Aquele acerto. E aí ele vai querer repetir aquele acerto para ter essa sensação de prazer no nosso organismo. Então, assim, é muito importante que a gente saiba, né, onde está o entrave, onde está a dificuldade. Por isso é importante toda aquela teoria lá, né, que nós estudamos no início dessa nossa conversa. Então, assim, a mediação, a gente também tem que utilizar a questão da metacognição. O que é metacognição? O caminho do pensamento, saber onde está a dificuldade daquela criança, onde essa criança errou. Né? Eu tenho um exemplo que eu cito sempre, de uma criança que fez uma conta 25 vezes 2 e achou 30. E aí eu fui perguntar, de onde você tirou o 30? Ela me explicou, 5 vezes 2, 10, vai 1, 1 mais 2, 3. Essa criança tinha que saber a questão da adição, da multiplicação, da unidade, da dezena. Então, assim, eu teria que voltar e explicar tudo isso a ela, para ela entender que ela teria que multiplicar primeiro o 2 vezes o 2 e depois somar 1 mais 1. Não era só somar 2 e 1. Né? Então, assim, como é importante a gente ter esse conhecimento. Eu falei sobre a questão da atenção, da memória,
das funções executivas mais atrás. Assim, tem jogos, gente, excelentes para trabalhar, né? O jogo da memória, então a gente pode começar com poucas gravuras, depois ir aumentando. E a gente pode colocar capitais de países, locais, que ainda vai incentivando outras questões ali para aquela criança, né? Nessa aprendizagem. Tem um jogo que eu gosto muito, que é a Fuga dos Ratos, né? E assim, prende muito a atenção dessa criança. Então, a questão da percepção, da atenção, né? Porque envolve cores, dados. Então, assim, é um jogo excelente. A gente tem a questão do quebra-cabeça, né? Só que, assim, eu não posso começar um quebra-cabeça com 24 peças, com uma criança que nunca armou um quebra-cabeça. Então, eu vou começar lá com um de 6 peças, 12, até chegar no 24. E não adianta só dar esse quebra-cabeça para a criança. Também não adianta fazer por ela. Eu fiz um curso onde a professora falou que a gente tem que pegar o miolo do pão e colocar perto do passarinho, do bico do passarinho, para o passarinho ir lá pegar. Não adianta colocar dentro, né? Então, assim, colocando o exemplo do quebra-cabeça, eu tenho que falar, olha só essa cor, será que não parece com essa cor? Oh, olha a cabeça aqui desse objeto, dessa figura, olha o nariz. E aí a gente vai dando dica. Olha a moldura, tem que ser reta. Porque assim, eu percebo que a criança, ela tenta só encaixar. E ela não presta atenção nos outros detalhes. Isso tudo a gente pode mediar. E aí depois que vocês, né, a gente começa a fazer essa mediação, daqui a pouco a gente está vendo crianças construindo quebra-cabeça assim, de 100 peças, sem a nossa ajuda, indo além até da nossa capacidade, porque eles conseguiram ter, né, essas habilidades trabalhadas. E aí eles vão construindo e vão embora. Um jogo que eu gosto muito também é o Rally Gali. É um jogo que tem uma campainha e aí tem frutas e nunca pode ter 5, né, na mesa. Então é um jogo muito que prende muita atenção, que dá muito prazer e envolve a questão da memória, da atenção, da percepção. Eu fiz um trabalho de alfabetização com adolescentes em conflito com a lei e assim, a alfabetização era pano de fundo. Eu tinha jogos que envolviam sílabas, letras, para que eles, né, começassem a entender. Então, tinha aquele bingo de letras, o jogo de sílabas, mas o que eu trabalhava mesmo era atenção, memória, percepção, organização espacial, organização do tempo. E aí eles iam embora. Eles aprendiam ali, quando assim, a mente, né, esse raciocínio deles estava organizado, eles conseguiam aprender a lógica da alfabetização e eles iam embora. Aí eu trazia o jornal, porque aí o jornal dava prazer para eles lerem a questão de notícias mesmo, policial, que eles adoravam, a questão do futebol, e aí eles, quando percebiam que eles estavam sendo capazes de ler o noticiário de um jornal, nossa, isso era tudo, e eles iam cada vez porque aprender dá prazer, mas a gente tem que ter essa aprendizagem, né, dentro do nível correto, porque se for muito difícil, como eu já falei, eles vão desistir. Então a criança, ela tem que se sentir capaz, né? Então assim, a crença do mediador é fundamental, né? Eu tenho que acreditar nesse potencial do meu aluno. E eu tenho que ter instrumentos de qualidade para mostrar para esse aluno que ele é capaz sim. E aí, a partir desse momento, eles vão embora, eles vão se desenvolvendo. Tem exercícios também envolvendo a questão do desenvolvimento do tempo, do espaço, da inclusão de classe para pessoas que já chegaram no período das operações formais, adolescentes e adultos. Operações formais, né, segundo Piaget. É manual Papaterra, Fernanda Papaterra. Eu estou deixando aí a capa do livro. Tem exercícios excelentes. Então, assim, o segredo da mediação é escolher os exercícios adequados para cada paciente, para cada aluno. Então, assim, dentro dessa zona de desenvolvimento proximal. Acreditar nesse potencial do aluno e acreditar no seu potencial enquanto mediador, que você vai ser capaz de promover, porque você tem a técnica, você estudou, você tem esse exercício de qualidade que você separou para realizar ali. E vocês vão conseguir, com certeza.
falei muita teoria num período curto de tempo, mas aqui é uma fala de um simpósio. Então, assim, eu tenho um canal no YouTube com meu nome, Eliane Taveira, que tem alguns vídeos lá sobre as teorias da psicologia. Mas os vídeos lá no canal, sim, eu pretendo que eles sejam motivadores para vocês buscarem uma leitura com maior aprofundamento. E aí eu indico o livro 6 Estudos de Piaget, que é um clássico, e aí tem uma leitura acessível para vocês que estão iniciando, e também o livro Vygotsky, da Martha Cole, né? Porque assim, os textos de Vygotsky, eles são mais difíceis. Então, assim, a Zona de Desenvolvimento Proximal, lê a Martha Cole para depois ler a Formação Social da Mente, Pensamento e Linguagem lá de Vygotsky. Agradeço mais uma vez a professora Rosária Castilho pela oportunidade da participação nesse simpósio e até a próxima.